Movimentos identitários. Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal! Como entender hoje o movimento identitário? Esse movimento que é chamado por Douglas Murray de a loucura das massas. Vivemos momentos extremos, momentos em que existem grupos que se dizem minoritários e que querem de toda forma acachapar aqueles que eles denominam como inimigos. E por que isto existe? Bem, é importante nós voltarmos na história e percebermos que, sim, existe uma reivindicação legítima, uma reivindicação contra o racismo, uma reivindicação contra a violência com povos indígenas, uma reivindicação contra a violência doméstica, quando maridos espancam a sua esposa, sem dúvida nenhuma. Isto é legítimo e houve, portanto, ao longo da história, o que nós poderíamos chamar de uma luta contra essas questões que levou as principais nações livres a criarem leis duras e rígidas contra esta prática. Poderíamos pensar, bem, agora existe a lei. Qualquer um que manifestar racismo, violência doméstica, abuso, enfim, ele será tratado com todo rigor. Mas por que estes grupos identitários eles não estão satisfeitos com isto? Por que eles querem mais? Por que o discurso de ódio? Por que a humilhação do outro? É claro que isto, do ponto de vista teórico, porque nasce nas universidades, nasce entre os intelectuais, vai seguir 3 itens que nós precisamos, de certa forma, compreender. O primeiro item é o conceito de justiça social. Ora, nós sabemos que justiça social está absolutamente esvaziado de sentido. Não faz sentido algum essa expressão. Não há como definir precisamente, com base na realidade. Mas justiça social é um termo, é um chavão. E se você não está do lado da justiça social, logo você é taxado de injusto socialmente, ou você defende a injustiça social. Veja que se quebra, se retira qualquer possibilidade do debate. O outro ponto, o segundo ponto que vai favorecer a esses movimentos é o que é chamado de política identitária. Quando a sociedade ela é dividida em pequenos grupos. Estes grupos se colocam como minoria, nem sempre são, mas se colocam como minoria, e que são, obviamente, injustiçados, e eles se veem no direito de travar uma luta contra aqueles que eles denominaram como inimigos. É por isso que percebemos movimentos de mulheres contra homens, movimento de homossexuais contra heterossexuais, movimento de negros contra brancos, enfim, não há limite. Eles estão o tempo todo disseminando esta raiva sobre aqueles que eles taxam como criminosos. E o terceiro ponto que a gente pode colocar aqui para compreender esses movimentos é aquilo que ficou conhecido como interseccionalidade. Isto foi um termo criado no final da década de 60, no início da década de 70, quando se pensou nas ligações que existem quanto às chamadas injustiças sociais. Veja, no caso da mulher, a mulher é oprimida pelo homem, mas não é somente isto, porque, segundo eles, a mulher negra ela é mais oprimida do que a mulher branca. E isto cria laços de contato entre essas mulheres negras e, por exemplo, as mulheres indígenas, entre outras classificações de mulheres. Ou mesmo quando se percebe um trabalhador que é explorado, essa exploração ela não está sozinha, mas ela está dentro de um conjunto de interseccionalidade, daí o termo, como, por exemplo, o racismo, o machismo e tantos outros ismos que são colocados e denominados como inimigos destes grupos sociais. Então, justiça social, política identitária e interseccionalidade são os 3 aspectos de cooptação e de imposição da luta que não tem limites
deste grupo. É como eu disse, nós sabemos que racismo ou injúria racial é crime. Violência contra a mulher é crime. Está correto isto. Você explorar uma outra pessoa, por exemplo, um fazendeiro, explorar abertamente indígenas ou outros grupos é crime. Isso é tratado com todo rigor. Mas este grupo não está satisfeito. O que eles querem é estabelecer a batalha, a guerra, a divisão. E aí o que nós vamos perceber é que estes grupos, eles tratam racismo com racismo. Eles lutam contra o sexismo com sexismo. Eles enfrentam a intolerância com intolerância. É por isso que para eles, se você não está do lado certo da moralidade construída pelo pensamento de esquerda, você é homofóbico, você é racista, você é transfóbico, você é misógino, você é xenofóbico, enfim. E tudo isso parte de uma construção de uma memória, que eu chamo de construção da memória do ódio. Eles olham para o passado e, de fato, vão detectar elementos verdadeiros que condizem com a realidade de perseguição, de discriminação, de racismo, mas fazem disto algo que não tem fim. Não se contentam com as conquistas já adquiridas, como eu disse, em sociedades que são sociedades que prezam pela liberdade, pela democracia, como a brasileira, por exemplo, ou a americana, ou como a maioria dos países europeus. Eles querem mais, eles ultrapassam mais, eles querem ir além e não há limite para este tipo de postura. Portanto, o que nós vemos hoje não é reivindicação por aquilo que é justo. Isso foi feito, eu diria até no passado, olhando para alguns movimentos, como eu disse, que lutavam contra estes abusos que de fato eram cometidos. Mas não adianta. Eles insistem naquilo que por vezes não existe. E aí eles criam termos como, por exemplo, racismo estrutural. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu trato sobre este tema. Eles falam de machismo, de misoginia estrutural. Eles dizem que está na estrutura da sociedade, que continua. Eles não percebem que todos estes males praticados por alguns contra outros, como racismo, a xenofobia, preconceito, que tudo isto ele é causado por indivíduos. E esses indivíduos precisam ser detectados e tratados no mais alto rigor da lei. Não. Eles misturam tudo e se você não está do lado deles, você é o inimigo. E estar do lado deles é ser de esquerda. Estar do lado deles é ter a mente coletivista, a mente socialista. Percebam como há uma politização pesada sobre esses temas. Esses temas não são tratados do ponto de vista da ética, da moral ou de uma política que luta contra crimes reais. Não. Mas é uma luta política que vai demonstrar se você está do lado do bem, a esquerda, incluindo aí o progressismo, socialismo, comunismo e por aí vai. Ou se você está do lado mal. E aí inclui aquele sujeito que é conservador, que ainda mantém a sua religião, é um cristão, enfim. Veja, este é o objetivo. E é claro, por vários vídeos eu já demonstrei isto. E isto foi algo projetado, sobretudo, por alguns intelectuais da escola de Frankfurt. Por isto, não há limite. Não há o que fazer. É sempre coercitivo. Eu concluo trazendo aqui alguns exemplos. Artistas, cantores, cantoras, atores, atrizes, ousaram tentar se manter neutros em certos pronunciamentos na internet. O que aconteceu? Uma avalanche de imposição dizendo que esta pessoa deveria se posicionar,
E ela deve se posicionar para o lado da esquerda. E, infelizmente, muitos cedem à pressão e se manifestam favoráveis a este tipo de luta, favoráveis ao espectro político da esquerda. Bem, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Você que está aqui pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal. Também compartilhe esse vídeo, utilize suas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter e divulgue. Se você gosta e aprecia quanto ao conteúdo deste canal, por favor, divulgue o máximo que você puder. Você que já é inscrito, dá uma olhada, se não estiver, se inscreva novamente. Insista, às vezes a sua inscrição ela desaparece como por um passe de mágica. Então vai lá e se inscreva. E siga-me também nas demais mídias sociais, todos serão sempre muito bem-vindos. E até a próxima.